Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor a todos, amém? Pastor José Francisco de volta hoje para nós falarmos da lição de número 10. Lição de número 10. Lição esta que tem por título A Última Defesa de Jó, amém? Eu vou tentar ser bem sucinto para que a gente possa fazer uma boa aplicação nesta aula, haja visto que ela tem como objetivo somar conhecimentos aos nossos professores que estarão lecionando em suas devidas classes. Amém? Então vamos lá, vamos apanhar conteúdos, vamos compartilhar ideias, interpretações, para que a gente possa de fato e de direito ter uma boa aplicação em nossas turmas, né? Em nossas salas. Vamos lá. Eu, pastor José Francisco, também conhecido como J. Silva, de volta, cumprindo aí a nossa obrigação, nosso chamado, nossa responsabilidade, claro, atendendo a pedido também dos nossos diretores da nossa IBD, que estão fazendo um trabalho excepcional nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano e nosso amigo pastor Ricardo Santos. Ô, Ricardo Lima, né? Bom, Deus abençoe meus amigos, meu pastor presidente também, pela confiança e credibilidade de estar depositando a mim essa responsabilidade, de junto com essa turma aí maravilhosa de diretores, estar compondo aí o departamento de ensino da Delve. Bem, agradeço a toda a equipe também, juntamente com a direção geral aí da IBD, toda a equipe sem exceção, aos professores. Abraço, beijo no coração de todos vocês. Meus amigos, vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Eu disse que a lição de hoje é a lição de número 10. E o título da nossa lição, ou o tema da nossa lição, é A Última Defesa de Jó. Nós estamos tratando sobre essa lição que trata sobre o sofrimento e a restauração de Jó. E uma lição que, diga-se de passagem, traz um título bastante interessante: A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Tá? E isso a gente vai observando dentro de todas as lições. E hoje a gente chega na lição de número 10, cumprindo aqui a nossa responsabilidade. Então vamos lá. Para começar, eu procuro sempre fazer, claro, uma apresentação geral da lição, né? Ela traz um título, que às vezes a gente também trata como tema, que é A Última Defesa de Jó, e traz um texto áureo, em seguida traz uma verdade prática, uma leitura diária, uma leitura bíblica em classe, traz objetivos da lição, que é objetivo geral e objetivos específicos, entra numa introdução e aí chegam os tópicos de abordagem da lição. O primeiro tópico vai falar sobre Jó, relembrar seu passado de glória. O segundo vai falar sobre Jó lamenta seu estado presente. E o terceiro tópico é o futuro em aberto de Jó, e aí a gente fecha com a conclusão. Claro que dentro desses tópicos que mencionei tem os subtópicos, tá? Vou ganhar tempo, não vou mencioná-los aqui, porque não temos tempo. Quanto mais rápido a gente for e mais preciso e conciso a gente for, melhor para os nossos professores, tá? Então vamos lá. O nosso texto áureo aqui, voltando a falar dele, encontra-se no capítulo 34, no capítulo 31, versículo 4, não sei de onde eu tirei 34, mas tudo bem. Escrito está: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Nossa verdade prática vai dizer o seguinte: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Lindo isso aqui. Nossa leitura diária, parafraseias de segunda a sábado,
permeando aí os capítulos 29, fechando no 31, claro, passando pelo 30. Não vou ficar lendo aqui segunda, terça, quarta, não vou. Só vou ler apenas os comentários que margeiam essa leitura diária, que forçam a gente a buscar lá dentro do capítulo 29, 30 e 31 o conteúdo que serve para a gente montar o que a gente chama de comentário, né, da leitura diária, e está sendo aí distribuído pelos nossos diretores a cada dia um comentário. Muito bem, vamos lá. Quando se olha para a glória do passado, é importante a gente observar que essa expressão aqui vai forçar você aí no capítulo 29 e ler o que está escrito nos versículos de 1 a 5, quando não todo o contexto da leitura bíblica que está sendo aí apresentada, tá bom? Vamos lá, vamos manter um pouco da calma, vamos lá. A gravação é sempre assim, né? Sempre dá tem aquele, como é que é? Gravações de erros, né? Sempre tem um detalhezinho que quer aparecer, mas vamos lá. Continuando aqui. Quando se zomba da vergonha do presente, quando se debilita a força e o vigor, quando se faz um concerto ético com Deus, e qual seria a herança do Todo-Poderoso? É a única pergunta que temos aqui. E finalmente fechando aí, quando Deus sonda os caminhos dos homens, tá? Então nós fizemos aqui uma leitura bem sucinta. Essa leitura diária, ela por si só, de uma certa forma, conforme o autor coloca pra gente, é justamente para a gente estar lendo ela diariamente. E ele fornece os capítulos, né, que vão estar sendo lidos, claro, e em cima desses capítulos, como eu tentei mencionar, e volto a falar aqui agora com mais precisão, ele dá para a gente um tópico de abordagem, um tema de abordagem, para a gente entrar na leitura e ver realmente que o que ele coloca aqui de forma bem sucinta é o assunto que está abordando essa leitura. Então é importante, claro, que a gente não tenha essa habilidade, mas é importante que a gente leia ela, tá? É importante que a leitura diária não seja desprezada totalmente, porque ela é muito importante. Eu sempre falo isso e eu gosto de frisar muito o que é importante. Por quê, pastor? Porque serve de ajuda para o esboço da lição. Nossa leitura bíblica em classe, nos capítulos já citados, inclusive, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31, cada uma dessas abordagens entre os capítulos apresentados abordam 5 versículos. No capítulo 29 nós temos 5 versículos e são o seguinte: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quem me dera. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, olha que coisa linda, né? Caminhava pelas trevas. Coisa linda. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Lindo demais isso aqui. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Bom, a lição vai falar que isso aqui é nostalgia pura, mas na verdade é um Jó literalmente saudoso, né? Lembrando literalmente das coisas boas, do tempo em que Deus era com ele, do tempo em que, enfim, a gente vai ver isso, tá? Vamos evitar comentário para a gente não se perder. Então a gente vai para o capítulo 30, versículos de 1 a 5, e diz assim: mas agora se riem de mim. Quem? Os de menos idades do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Gente, esse versículo aqui é extraordinário, lindo demais. A interpretação disso aqui é surreal, a gente vai ver lá dentro, tá? De que também me... Olha, isso aqui é lindo, eu paro com a leitura, eu fico, sabe, é demais. De que também me serviria ou adiantaria a força de suas mãos, força de homem cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De que proveito, né?
E de que me serviria a mão de homens envelhecidos sem nenhum vigor? Coisa linda. Vamos lá. De míngua e fome se debilitaram e recolheram-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas juntos aos arbustos e o seu mantimento eram raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão. Essa passagem aqui do capítulo 30, aliás, esse contexto do capítulo 30, quando a gente estuda a lição, a gente é obrigado a ler todo o conteúdo na Bíblia, tá? E essa parte aqui exige uma exegese muito bem apurada. Por quê, pastor? Porque o que Jó está falando aqui é uma história, ele está contando uma história de fatos que ele viveu, vivenciou, viu. Tá? E é muito lindo quando a gente começa a perceber pontos que a leitura superficial não revelam para a gente. É preciso a gente mergulhar no entendimento para descobrir um pouco da história, já visto que o livro de Jó, por ser um livro poético, tá? Ele dá ênfase à linguagem que se apresenta e não ao conteúdo histórico. Tá? Mas existe uma história por trás do que Jó relata para a gente, dos amigos presentes, das ações, dos acontecimentos. Existe uma história, mesmo que seja poético, mesmo que seja dramático, mesmo que seja um livro totalmente lindo, existe uma história. E esse capítulo aqui revela uma história através das lembranças de Jó, tá bom? Então a gente vai para o capítulo 31. E o capítulo 31 também é extraordinário, lindo. O primeiro versículo é uma coisa impressionante. Eu fiquei estarrecido com isso aqui, porque revela pra gente algo assim muito forte em relação até à nossa própria atualidade. A gente vai ver isso aqui com muita calma. Tá? Fiz um concerto com os meus olhos. Olha que coisa linda isso aqui, a declaração de Jó. Fiz um concerto com os meus olhos. Dá vontade de falar, né? Como, pois, os fixaria numa virgem? Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Já se faz uma pergunta. Aliás, ele faz aqui nesse capítulo aqui, ele faz mais perguntas do que nos outros, né? Mas vamos lá. Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Porventura não é a perdição para o perverso? Não é a perdição? Não é a perdição para o perverso? Não é a condenação para o perverso? Dá vontade, né? Vamos lá, segura. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Claro que Deus vê, pelo amor de Deus. Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, isso ele vai dizer, só ele pode dizer. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. Linda, né? Somente de forma bem sucinta nos versículos que o autor apresenta para a gente aqui, a gente já fica encantado. Agora, você imagina você lendo ela toda quando está estudando a lição. Pelo amor de Deus, gente, é muito lindo isso aqui. É lindo demais. Tá bom? Então vamos lá, saindo da nossa leitura bíblica em classe, a gente chega então nos objetivos da lição. Primeiro, a gente tem um objetivo geral. E nesse objetivo geral, escrito está, tá? Mostrar Jó. O objetivo geral é mostrar Jó profundamente afetado. Por quê, pastor? Pelo sofrimento. Razão que vai fazer ele recordar de forma nostálgica, como diz o autor, nostalgicamente, tá? Do seu passado de glória. Lindo demais isso aqui. Lindo demais, pelo amor de Deus. Pastor, eu gosto disso, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Objetivos específicos. Mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Constatar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio, zombaria, né? Elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Bom, como o título propriamente já diz,
a última defesa de Jó, subtende-se que durante todo o percurso em que os seus amigos se apresentam e dialogam com o patriarca, e à medida que eles mencionam seus comentários, Jó sempre se defendia. Jó sempre procurou sua defesa, até mesmo fazendo perguntas para eles que não tinham como eles responderem, né? E aqui a gente finalmente chega no que o autor coloca para a gente como a última defesa de Jó. Porque a partir desse momento, Jó ele vai se calar literalmente. E aí vem os assuntos de Bildade, né? É importante a gente mencionar isso, né? Vamos lá. A última defesa de Jó, e a próxima, que é a lição de número 11, vai estar falando sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. E aí a gente vai ver que o autor coloca em evidência, então, os comentários deste nobre jovem rapaz, e logo em seguida, a partir do 38, vai entrar Deus em evidência com toda a sua autoridade. Mas isso aí já são assuntos mais para lá. Eu só entrei aqui porque aqui, literalmente no capítulo 31, conforme a nossa introdução, que a gente chegou nela agora, vai revelar para a gente a seguinte expressão: acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 31, versículo de número 40. Ok? E aí o autor vai dizer aqui que no capítulo 31 encerra, tá? Encerra o capítulo 31, encerra da seguinte forma: como já disse, acabaram-se as palavras de Jó, tá? E ele coloca em evidência o seguinte: o que se lê nestes capítulos é nitidamente uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó, feita por ele mesmo. Muito interessante isso aqui, tá? Com certeza eu já não preciso nem mais mencionar alguma coisa aqui dentro, porque isso aqui já resume tudo pra gente, tá bom? Se eu fosse dizer para vocês, eu continuaria aqui lecionando dizendo o seguinte: veremos Jó lembrando de sua prosperidade material, tá? Lembrando do tempo em que Deus estava com ele, tá? Mas, como eu já disse, a expressão que usamos de início, né? O que se lê nestes capítulos é nitidamente uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó, feita por ele mesmo, suficiente. O restante fica por conta dos nossos professores, tá bom? Então vamos lá para nosso primeiro tópico de abordagem. Jó relembra seu passado de glória, né? O nosso subtópico de aplicação, número 1, vai dizer o seguinte: prosperidade material e espiritual. O autor aqui coloca dois pontos importantes para serem abordados: a prosperidade material e a espiritual. Porque quando a gente lê, né, o conteúdo apresentado no capítulo 29 principalmente, a gente observa que Jó ele menciona tanto o que ele tinha a nível de materialidade, né? Deixa eu corrigir isso aqui, não é bem essa palavra. A nível de bens materiais, opa, saiu, glória a Deus. Como também a sua convivência espiritual, tá? Então ele coloca em evidência esses dois pontos aqui, tá bom? Vamos ver o que o autor coloca aqui pra gente. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que ele se lembra, gente, isso aqui é extraordinário. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, isso aqui é lindo demais, né? A primeira coisa que ele lembra é do seu passado glorioso, onde ele tinha uma comunhão e onde ele desfrutava da presença de Deus. Coisa linda isso aqui. Como assim, pastor? Então, esse tópico aqui, tá? Margeando aqui o subtópico, já fecha pra gente isso aqui de forma linda, tá? Ele lembra do seu passado glorioso, tá? Onde ele gozou de uma comunhão, onde ele desfrutou da presença de Deus. E aí nós temos os versículos 2 e 4 que forçam pra gente essa ideia, quando ele vai dizer: como fui nos dias da minha mocidade,
quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Lindo demais aqui. Uau! Não precisa nem falar mais nada, né? Deixar por conta dos autores também, tá? Fiquem à vontade, tem muita coisa boa aqui, tá? Muita coisa boa. Tá? Ele lembra que Deus o protegia, ele lembra que Deus abençoou sua casa, sua família, ele lembra que em meio às suas dificuldades Deus sempre o orientava. Moral da história, Jó, quando começa a lembrar disso tudo aqui, ele não está negando Deus, pelo contrário, ele está vendo o que Deus foi na vida dele, tá? E ele acreditava ainda que poderia ser. A gente vai chegar em pontos mais fortes aqui, eu vou sair daqui para não ficar muito tempo aqui, tá? O que eu já falei aqui já ajuda os professores aí com certeza a chegarem a um denominador comum sobre essa aplicação. Vamos lá, reconhecimento social. Bom, isso aqui também é um tópico, um subtópico muito importante, merece nossa atenção, porque o autor vai colocar aqui, Jó também se lembra de sua antiga condição social. Olha só, que antiga condição social era essa? Aí o autor continua dizendo, quando ele exercia a função ou o papel de um respeitado juiz. Tá? Já deu para ver, né? E ele começa continuando aqui, o autor pegando-se, aproveitando do comentário da Bíblia, ele começa dizendo o seguinte, tanto os jovens quanto os velhos, tanto os jovens quanto os velhos, procuravam para quê, pastor? Para serem orientados, tá? E o autor coloca aqui uma coisa bem interessante, talvez isso explique, tá, a linguagem jurídica que aparece com frequência no diálogo de Jó. Isso aí a gente vê com muita frequência mesmo, tá? Muita mesmo. E aí ele vai dizer que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ajudava os desvalidos, tá? Orientava os que precisavam de orientação, agia sempre com sabedoria, com justiça, tá? Protegia realmente os que precisavam, punia os opressores, tá? Amava tanto a justiça que a usava como retidão, tá? Para corrigir aqueles que precisavam serem corrigidos. Enfim, a forma como Jó se apresenta aqui, até suas vestes, né, eram colocadas em evidência. Aí eu estou dando uma ideia para a gente, dizendo o seguinte, seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta de adorno. Coisa linda demais isso aqui. Coisa linda demais. Tá bom? Então, essa parte aqui do reconhecimento social, tá? Prestem muita atenção. Só para a gente fechar aqui, ele fala até sobre o cego, né? Ele tem um assunto aqui que ele fala assim, Jó era o olho do cego. Entendeu? Por que ele era o olho do cego? Às vezes não era que o elemento fosse cego literalmente, né? É que às vezes a pessoa não estava vendo que estava sendo roubada, sendo afligida, e Jó agia com justiça, abrindo, né, o entendimento da pessoa e punindo quem estava se aproveitando. Então o senso de justiça de Jó é uma coisa impressionante. Já começa a compreender por que ele era considerado pelo próprio Deus como justo e reto, né? Sempre buscou retidão e sempre foi a favor da justiça, tá? Bom, fiquem com vocês. Vamos lá para o subtópico de número 3, uma ponderação importante. Aqui eu fiz uma análise que com certeza vai servir muito para os meus amigos. Coloquei assim, observe, não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social, em hipótese alguma. Então, vem comigo. A razão de ser declarado justo se aplica aqui por sua forma. Gente, isso aqui é importante. A razão dele ser declarado justo aqui se explica pela forma como ele era, como ele agia e como ele vivia. E como é isso? Se explica por sua forma de ser, agir e viver. Simples assim. Tá? O exemplo de Jó
traz isso aqui para a gente e nos ensinam também a sermos corretos diante de Deus, tá? Por quê, pastor? Sim, porque vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. E em momento algum, Jó, um amante da justiça, ele se aproveitou do socialismo para se obter bens e ser bem sucedido, ou ter algum favorecimento alheio. Não. Por quê, pastor? Porque na visão do socialismo eu valorizo mais o ter do que o ser. Entendeu? É mais importante para mim ter do que o ser. Entendeu? A gente vê isso com muita clareza atualmente, só Jesus na causa, né? Desses partidos socialistas aí. Pelo amor de Deus, gente. Chega a dar nojo. Bom, deixa eu voltar para cá. A gente espera o arrebatamento da igreja, né? Porque só Jesus é quem pode realmente condicionar ao ser humano uma vida honesta e digna, porque infelizmente o mundo jaz no maligno. E aí eu coloco aqui, vale um alerta. Como assim? Como igreja de Cristo, devemos acolher entre nós pessoas que precisam de comunhão e serviço. Suma, tenha visão de reino, essa é a realidade. Valorize o crescimento pautado diante de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. Uma observação que eu gostaria de falar, mas eu não vou falar aqui porque vai demorar, e isso demanda muito tempo. Pastor, eu queria saber sobre essa questão do capítulo 30. Bom, a questão do capítulo 30, quando já fala sobre aqueles elementos, né, que são considerados como cães, como ladrão, e eu disse para você que isso exigia, né, uma exegese muito forte, é porque aqui nós temos um contexto histórico muito interessante, tá? Muito interessante. Eu não vou entrar muito nesse tópico aqui não, vou deixar para os professores, mas se caso alguém quiser ouvir mais um pouco sobre isso, pode ir lá no meu canal. Esse daqui vai ser veiculado ao canal da IBD, tá? Da IBD Adelve, a quem eu já até aproveito aqui. Quando você entrar, aproveita, deixa lá o seu like, né? Não só curte não, tá? Deixa seu comentário e faça a sua inscrição. Canal EBD Adelve, tá bom? Mas se você quiser mais informações, você pode ir lá no meu canal, eu tenho algo sobre isso gravado lá, que eu gravei agora recentemente, Jó e a grandeza de Deus. Nesse vídeo eu falo sobre essa questão desses homens aqui, maus, cruéis, ruins, que eram considerados animais, e que Jó, quando diz que não serviam nem para ser cães de guarda das suas ovelhas, já explica o porquê, tá? Porque eram elementos misericórdia, né? Totalmente desprovido de qualquer graça, de qualquer favor. Mas enfim, a gente fala sobre isso porque esses elementos aqui, Jó também vai falar sobre eles quando ele chega nesse seu estado que ele está agora, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então eu fecho aqui o tópico de número 1 e eu entro no tópico de número 2 e deixo para os professores fazerem o resto. Inclusive tem um comentário já feito aí da lição, sendo disponibilizado pelo pastor Ricardo, está lá no grupo, eu acredito que está lá no Face também. Então tem muita coisa para se aproveitar aqui, tá, gente? Não é só o vídeo não. Isso aqui é para os professores terem uma visão, uma ideia mais clara, mais objetiva do que vão abordar. Na verdade, as nossas aulas aqui, ela tem esse cunho, fazer com que a nossa linguagem seja parecida, não tenho certeza que não vai ser totalmente igual, mas pelo menos parecida vai ser. Tá bom? No tópico de número 2, Jó lamenta seu estado presente. E aí nós temos os nossos subtópicos de abordagem, que é o número 1, vai falar sobre o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Eu estou rindo aqui porque é justamente o que a gente vai falar, o que a gente vai falar lá no vídeo que está gravado lá, e eu peço que vocês dêem uma passadinha lá, assistam se caso quiserem mais material para somar e as aulas, fique à vontade. Eu ainda me encontro um pouco debilitado da voz, então isso acaba atrapalhando um pouco a minha tá vendo aqui? Minha dicção, tá bom? Mas isso não impede a gente, em momento algum, de dar continuidade à obra do Senhor.
Até porque isso aqui é fruto também de trabalho, tá bom? E glória a Deus por isso. A voz fica até mais grossa, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Aí a gente sai do capítulo 29 e entra no capítulo 30. E aqui a gente vê aqui um fato importante que deve ser observado é Jó lembra com tristeza, engraçado que em cima ele está lembrando, mas não há uma tristeza. Aqui há uma tristeza. Claro que não vou dizer que não havia tristeza em Jó, claro que havia. Mas aqui o autor vai ser mais enfático, o autor da lição, e vai dizer que Jó lembrava com tristeza, ou lembra com tristeza, de sua antiga condição social próspera. Jó lembra com tristeza? Parece que sim. Lamenta? Sim. Mas por quê? Vamos lá. O que havia alcançado, aonde havia chegado, e agora onde ele chega, onde ele está, claro que ele vai lembrar com certeza. Vamos ver com muita calma. Um dos fatores importantes que o autor coloca na lição aqui é o seguinte: por que o subtópico diz que havia desprezo nos jovens e nas classes menos favorecidas? Vamos lá. Jó tinha uma riqueza, Jó tinha status, Jó tinha poder, tá? Jó tinha uma posição respeitada, mas entenda uma coisa: no Antigo Oriente, os anciões, os velhos, eles eram objetos de grande estima, de grande respeito. Mas o respeito de Jó não era só pelo fato de ser um ancião, sábio, inteligente. Não era só pelo fato dele ser um ancião, não. Era pelo fato dele ter poder, ter status, ter sabedoria, ser inteligente. Isso tudo colocava Jó numa posição de destaque memorável. Observe ainda. Então, o respeito de Jó não era só pelo fato dele ser velho, ok? E eu vou te dizer por quê. Quando o autor diz que ele lembra com nostalgia, de fato, a gente vai ver que essa nostalgia em sua vida mostra uma realidade, tá? E vamos entender. Olha o que ele vai dizer, porque os desprezos dos jovens e das classes menos favorecidas chegavam a esse ponto de Jó agora está olhando, está entristecido. Veja por quê. Agora se riem de mim, os de menor idade do que eu, os mais novos riem de mim, os jovens riem de mim, zombam de mim, e não somente isso, tá? Os elementos cujos pais eu desdenhei por não considerá-los dignos de serem pelo menos guarda das minhas ovelhas, como cães, eu não considerei esses elementos. Eles não eram dignos, eles eram homens maus, eles não mereciam. Esses elementos, eles se ocultavam, se escondiam, habitavam em caverna, viviam pelos desertos, ou seja, agiam como animais, comiam a comida dos asnos, enfim, eram considerados loucos. Esses elementos agora, juntamente com os jovens, que riem zombam de mim, esses elementos também, considerados nadas na sociedade, ladrões da sociedade, desprezados da sociedade, agora olham para mim e me veem como um escárnio também. Eles zombam de mim. Virei um provérbio na boca deles, virei um ditado na boca deles. Coisa impressionante, né? Pelo amor de Deus. Meu pai, de homem respeitado ao quê? A uma escória social. Porque Jó, de homem respeitado que era, passou a ser visto como uma escória social, e pior ainda do que aqueles elementos que estavam dentro dessa classe de escória social que eu acabei de citar. Porque esses mesmos elementos vão zombar, vão rir, vão desdenhar de Jó. Imagina, seria mais ou menos assim: ué, não era ele o justo que se assentava na praça, que todo mundo
ovacionava, respeitava, os jovens se escondiam, os anciões se levantavam, os príncipes botavam a mão no queixo e se perguntavam: que é isso? Que homem é esse? Que sabedoria é essa? Pelo amor de Deus! Tá pior que a gente. É sempre assim. Tu viu fulano de tal? Pois é, né? Tinha uma sabedoria. Eu já ouvi isso, gente. Cara, o cara pregava muito, pelo amor de Deus. Que cabeça era aquela? Pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Não sabe, não? Caiu em desgraça, meu filho. Miséria total. Estado calamitoso. Está quase se declarando um Jó. É mesmo? Jesus. Ao invés de dobrar os joelhos e orar para Deus restaurar, porque somos seres humanos, estamos propensos a isto. E observe que Jó não fez nada para merecer isso. Fez. Vamos utilizar aqui a lei da meritocracia. Jó fez alguma coisa para merecer tudo aquilo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Todo mundo sabe, o enredo é clássico. Né? Havia um homem na terra de Uz, né? E aí vem as definições da sua qualidade, apresenta seus filhos de Deus, um Satanás entre eles, né? Vai até Deus e Deus olha para ele e diz: olha só, tem visto tu, meu servo Jó, pelo amor de Deus. E observe que agora Jó se vê num enredo, em uma batalha espiritual, sem entender porquê, mas dobra os joelhos, reconhece que recebeu tudo de Deus e, pelo amor de Deus, aleluia, oh glória, maravilha, Espírito Santo é lindo demais, oh meu Deus, aleluia. Deixa eu voltar para cá, vamos lá, eu tenho que ser sucinto hoje, eu tô correndo aqui, tá? Meus professores, abordem isso com muita clareza. Vamos para o subtópico de número 2, senão eu não vou sair do 1, vamos lá. Abatimento físico e emocional. Jó estava abatido físico? Ah, pelo amor de Deus, claro que sim! Imagine o homem que era visto na cidade, saudável, bem vestido, vestes reluzentes, né? Agora abatido fisicamente. Meu Deus do céu. Deus do céu. Claro que seu lado emocional estava atingido. Claro, afetado, claro. Precisa ser psicólogo para entender isso não. Pelo amor de Deus. Jesus, é terrível isso aqui. Deixa eu ler aqui. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Olha. Suas lembranças demonstram isso e mais. Uma profunda tristeza se abate sobre o patriarca e essa profunda tristeza produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Oh Deus, Espírito Santo, é lindo demais. O autor continua dizendo que a dor de Jó chega a se comparar com a descrição do salmista no Salmo de número 42, versículo 4. Meu Deus do céu! E o versículo de número 18 da leitura do capítulo 31 coloca pra gente uma evidência, olha só. Nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento. Como isso, pastor? A palavra desfigurou-se. Porque Jó estava desfigurado. Um Jó aparente, saudável, que agora não tem mais essa aparência de saudável, está debilitado, fragilizado, corpo ferido, e suas vestes lindas e reluzentes agora não conseguiam ocultar a sua dor. As suas vestes lindas e reluzentes estavam podres, fedendo.
E agora eu entendo por que ele usa de defesa quando ele vai responder a Bildade, quando Bildade diz para ele, olha, entra no teu aposento, busca Deus pela madrugada, para que você volte a ser justo, para que você volte a ser reto, e assim ele vai te abençoar grandemente, Jó. Aí Jó para e responde que nem as suas vestes o poderia livrá-lo do fosso, e nada que ele pudesse fazer poderia livrar ele do fosso, da podridão, da condenação, do fedor, do seu estado, pelo amor de Deus. E aqui a gente vê como é que o estado desse homem não está afetado, como não está sim, prova concreta, quando ele diz desfigurou-se. Vamos continuar aqui, agora com mais clareza. Pega essa visão, a gente começa a entender o que eu acabei de falar para você sobre as suas vestes não poder livrá-lo. Entenda por quê. Ele faz menção da glória deles quando estava no auge de sua riqueza, ou melhor, do seu estado, de toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, de todos os seus bens dele, dos seus bens. Ele faz isso quando estava no auge de sua riqueza, e mesmo agora, essas mesmas roupas que o destacava, deixava ele como um trapo, literalmente, não só as roupas, mas ele também. Bom, chega de falar sobre isso aqui. Chega. Pastor, mas tem muita coisa aí para ser falada, eu sei. Fica por conta de vocês. Porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Tá bom? Meu Deus do céu. Dá vontade, né? Tem muita coisa boa aqui, gente. Eu vou ver se eu consigo botar aqui para vocês, pelo menos o que eu deixei de falar aqui, para vocês pegarem. Eu vou ver se eu consigo. Não vou prometer que eu vou deixar aqui, não. Vou ver se eu consigo botar. Porque é difícil na hora da edição, mas dá um trabalhão, pelo amor de Deus, fazer uma edição aqui. Mas eu vou tentar. Subtópico de número 3. Teria Deus abandonado Jó? Deus teria abandonado Jó? Essa é a pergunta. Bom, por alguns momentos Jó se sentiu abandonado, isso é fato. No que vimos acima, Jó com tristeza já declara praticamente isso. Ele se sentiu abandonado. O fato e a prova concreta é quando ele, lá no capítulo 29, já menciona dizendo que quando Deus era com ele, quando Deus estava em sua tenda, quando Deus lhe condicionava e quando ele dependia de Deus. Esse tipo de linguagem automaticamente já mostra pra gente que Jó está se sentindo distanciado de Deus ou está sentindo Deus distante dele, com certeza. No segundo tópico de abordagem, que vai envolver o capítulo 31, a gente vai ver um Jó entristecido, porque agora os que antes o respeitavam, agora estavam rindo deles. Estava rindo dele. Aqueles que eram menos favorecidos dentro da sociedade, a escória da sociedade, né, os péssimos elementos oriundos dentro da sociedade, agora olham para Jó e dentro, né, do seu convívio, né, Jó virou uma piada, um provérbio, como ele diz. Muito bem, então Deus teria abandonado Jó? Jó se sente abandonado por Deus. Por quê, pastor? O sofrimento alcançou sua... novamente a gente volta a falar da parte emocional. O sofrimento alcançou a dimensão emocional, mental de Jó. Tá? E o autor nos ajuda a entender isso aqui de tal forma que a explicação exata era de que havia sido abandonado por Deus. Meu Deus do céu. Ô Espírito Santo, o Senhor é lindo demais. Lindo demais, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Esse capítulo aqui, né, e esse tópico aqui, o tópico de número 2, nos ajuda a olhar para um Jó que antes era considerado um rei. Né? Colocavam a cadeira de juiz para ele se sentar e julgar a causa do povo, dos pobres, dos menos favorecidos. Jó nunca deixou de estender a mão. Jó sempre ajudou.
Jó nunca fez nada para que aquilo servisse de benefício próprio. Não. Os amigos reconhecem isso. Quando tu estendias a mão, quando tu, sabe, ajudava, aconselhava, orientava. E ele fala sobre isso aqui. Meu Deus do céu. E o que restava em Jó agora? Só dor. Quem estava precisando de socorro agora era Jó. Outro coloca pra gente aqui uma realidade. Parecia que Jó estava clamando por socorro, mas ele estava sendo ignorado. Quantas vezes você não se sente assim? Quantas vezes você grita, Deus, obrigado. Quantas vezes você não se sente assim? Ou quem sabe essa semana você não se sentiu assim? Você ora e parece que a tua oração não tem efeito nenhum. Você grita e nada acontece. O sofrimento de Jó, gente, não foi um dia quando ele perde tudo, no dia seguinte ele já estava com tudo de novo. Não, foi não. Demorou tempo. Só para a gente ter ideia, os amigos quando chegam ficam 7 dias olhando para Jó, tentando entender o que está acontecendo. 7 dias. Ninguém fala nada. Jó não fala. Eles não falam. Até o ponto que eles não aguentam mais. Eles querem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, Jó? Tu era o cara, Jó. Jó, tu era o cara. Jó, tu tinha... Eu não estou entendendo. E detalhe, para falar com Jó, eles têm cuidado. Jó, olha só. Quando a gente... Não dá para ficar calado. Não dá. Sinto muito, mas não dá para ficar calado. Mas olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente sabe que tu é o cara. A gente sabe que todo mundo te respeita. Quer dizer, te respeitava, né? Porque agora tu virou motivo de escárnio, de zombaria. Mas, Jó, se a gente começar a falar, a gente não vai ser um enfado? Tu vai ouvir? Porque não era fácil falar para Jó não, gente. Não era fácil chegar ali e aconselhar Jó. Não era não. Tá pensando o quê? Que era fácil chegar ali e esboçar conhecimento? Não. E observe que os elementos, eles não estão entrando em área espiritual, eles estão sendo racionais. Eles estão tentando trabalhar o lado racional. Falam de Deus? Falam, mas trazendo Deus para uma realidade racional. E detalhe, fracassam. Por quê? Porque não tinham a experiência que Jó tinha. Não viveu o que Jó tinha vivido com Deus. Se tinha um cara que falava bem de Deus, era Jó. Porque Jó, ele argumenta colocando o físico, mas ele argumenta colocando Deus em evidência. Ele não abandona o lado espiritual, ele não abandona a dimensão de Deus, ele não sai. Então não era fácil lecionar, falar, querer dar lição de moral. Não era. Para Jó, desce para qualquer um, mas vendo Jó, eles têm dificuldade. E Jó demonstra isso com muita clareza. Quando se defende, Jó é um cara, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para cá. Então esse cara, esse Jó, está se sentindo o quê? Ignorado pelo seu próprio Deus. E isso aqui não vai fazer o Jó pecar contra Deus, não. Porque a gente também às vezes se sente assim. Você às vezes se sente assim. Só que vamos ter aqui o exemplo de Jó e não pecar contra Deus e jamais atribuir a Deus aquilo que a gente tem como falha e objetivos que são nossos. Eles não podem ser automaticamente alocados a Deus como Deus é o culpado. Não. A culpa é nossa. Tudo que acontece é culpa nossa. Não tem jeito. Entendeu? Tudo que acontece é culpa nossa. E digo mais. Algumas vezes vão acontecer coisas que não é culpa sua. É o caso de Jó.
Vai acontecer coisas que não é culpa sua e você tem que dar glória a Deus. Sabe aquele momento que você não foi afligido, não foi afrontado, mas você tem que chegar lá e pedir perdão como se você tivesse feito? Pois é mais ou menos assim. Mas vamos lá, deixa eu sair para lá, isso aí é outro assunto, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Bom, aí vem a parte pior em suas análises. Em vez de ajudar, em vez de ajudador, né? Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória, porque Jó ajudou tanto, mas agora, ao invés de ser ajudado, era repelido. Quantas pessoas, meu querido, quantas pessoas não passam por esse tipo de sentimento? Quantas vezes um ressentimento de injustiça não assola a minha e a tua alma? Quantas vezes nós não nos sentimos injustiçados? Quantas vezes a gente não se sente ameaçado, ou quantas vezes não nos sentimos ameaçados? Pelo amor de Deus, muitas vezes. Às vezes um simples olhar, você às vezes interpreta como uma ameaça, às vezes uma simples fala, você interpreta como uma ameaça, às vezes um tom um pouco mais voraz, você entende como uma afronta. Agora você imagina. Deixa eu ir para o tópico 3 para a gente fechar. Já tem 50 minutos, vamos lá. O tópico 3, o futuro em aberto de Jó. Eu vou correr aqui, tá? Esse tópico aqui também é lindo demais, pelo amor de Deus. Eu fiz uma análise geral do conteúdo e deixei ele bem sucinto aqui no subtópico de número 1, onde está escrito Jó em defesa de sua ética sexual. Capítulo 31. Vamos lá, deixa eu ler isso aqui para vocês. Este contexto dentro do livro traz uma lição de exemplo extraordinário. Tá? De quem? Do patriarca para quem? Para os servos fiéis. De quem? De Deus, nós. Vamos lá. E aí, dentro desse conteúdo todo apresentado pelo autor, eu destaquei. Os amigos estavam calados. Um fato. Ninguém falava nada. Só quem falava agora era Jó. 2. Nada havia se resolvido. Ou seja, a situação de Jó ainda continuava a mesma. Nada havia mudado. Ok? 3. Jó continuava no mesmo estado. Fedorento. Doente. Repelindo o povo de perto de si só pelo fato de estar muito mal fisicamente. Suas roupas mostravam sua pobreza espiritual e física. Claro. Número 4. Mesmo assim, ainda sente necessidade, se sentindo um trapo, desfigurado, escorraçado, escória. Mesmo assim, sente a necessidade de se defender. Número 5. Então, diante de severas e sofridas acusações, ele ainda sentia que deveria se defender. Eu preciso me defender. Eu preciso erguer a cabeça. Não dá para ficar assim, tá? E vai fazer isso de forma épica. Meu Deus do céu, tá? E aí a gente chega no versículo de número 1 do capítulo de número 31. Ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, tá? Fazendo uma aliança com seus próprios olhos. Ele faz uma aliança com seus próprios olhos, tá? Ele não se permitiu, tá? Se perder, ele não se permitiu deixar-se conduzir, tá? O seu comportamento sexual, o seu desejo sexual, tá? Em momento algum, e procurou fazer uma aliança com os seus olhos, segundo ele declara, uma aliança cuja força e cuja necessidade era não se perder olhando para as donzelas.
ok? Aí a gente vê aqui, como que é isso, José? Como que é isso? Ele não se permitiu deixar dominar pela luxúria ou pelo desejo sexual fora do seu casamento, olhando para as mocinhas, ok? E isso aqui serve-nos de lição. Por quê? Porque somos automaticamente afrontados diariamente, atacados diariamente, e precisamos aprender com Jó, ok? A desvencilhar o nosso olhar, a mudar o nosso foco. Por favor, isso é sério, muito sério, muito sério. Tá? Ele fez uma aliança com os seus olhos para evitar, tá, o desvio do comportamento sexual e se deixar levar pela luxúria, olhando para as donzelas. Tá? Homem casado como eu, vamos manter a finesse, a classe, a educação, vamos manter o comportamento. Pastor, é difícil, não interessa, não interessa. Jovens solteiros vão até olhar mesmo, não tem jeito, né? Vão olhar para as mocinhas, vão desejar, são solteiros. Mas cuidado, bom? Cuidado. Isso aqui eu estou falando para quem é casado, estou falando para a gente. Então deixa eu continuar aqui, porque isso aqui é muito bom. A lição de Jó serve-nos como base de apoio no enredo da fé. O que é isso? Eu disse que eu ia ler para você, né? Então essa parte aqui eu fiz questão porque ela é excepcional. Então, fica a lição. Subtópico do número 2. Subtópico, estou correndo, gente. Jó em defesa de sua ética social. Bom, ele defendeu sua ética sexual e agora está defendendo sua ética... Desculpa. Perdão. Me empolguei. Sua ética social. Vamos lá. Bom, se eu fosse olhar para a lei da meritocracia, eu ia dizer que Jó não era merecedor de nada do que estava acontecendo. Mas não adianta que lei de meritocracia não funciona. Tá? Bom, a lei da meritocracia não era favorável a Jó. E não é favorável a nós. E não é favorável a ninguém. Tá bom? Então vamos lá. Jó, com certeza, ele vai trabalhar sua defesa. Aí a gente começa a entender porque que a linguagem do livro ela é muito parecida, né, com a linguagem de um jurista expondo suas necessidades e defesas em pauta. Mas vamos lá. Esse tópico aqui vai falar praticamente quase o que eu já falei, né? Jó estava declarando a justiça social que exerceu, estava declarando que a justiça social que exerceu marcou sua forma de agir. Isso é um fato, tá? Bom, deixa eu ver aqui se merece mais algumas. Tá, isso aqui eu vou deixar para você, professor, vai lá, mete a cara e lê aí. Apenas o último tópico aqui que eu coloquei lá embaixo, né, em evidência o comentário dele que faz comparação com o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, tá? Sobre a questão da verdadeira religião. Jó demonstra nesse tópico, então, o seu apoio, o seu trabalho. A gente já falou sobre isso, né? Jó, em momento algum, deixou de ajudar, deixou de trabalhar com justiça, tá? A gente já viu isso aqui, não vou ficar falando o que eu já falei, não. Vamos lá. Subtópico de número 3. Jó busca a resposta de Deus. Bom, enfim, a gente chega no último subtópico da lição. E tudo que Jó queria aqui, na verdade, além de fazer uma retrospectiva do seu passado, fazer uma análise do seu presente, Jó chega à conclusão que tudo que ele queria, na verdade, não era que os seus dias terminassem desse jeito, não. Esse não era o desejo de Jó. Jó jamais imaginava que seus dias terminassem assim. E uma das pautas que coloca em evidência o seu desejo é que tudo que ele queria era terminar os seus dias, né, bem com a sua família. Mas, além de tudo isso, Jó está consciente de que é inocente, tá? Jó está consciente de que é inocente, amém? E que quando ele chegasse no tribunal de Deus, para ser julgado pelo próprio Deus, tudo que ele queria era que Deus ouvisse ele, tá?
tá? Alguém que lhe ouvisse, na verdade esse alguém que lhe ouvisse era Deus, ele queria que Deus lhe ouvisse, ele queria que Deus lhe escutasse, tá? E ele com certeza declara que entraria no tribunal como um príncipe de cabeça erguido, porque sabia que Deus iria lhe inocentar. Coisa linda. Por que ele faz isso? Porque ele sabia, ele declarou com toda a evidência que Deus era o seu redentor. E eu já disse, digo e repito, e gostei muito da definição do que é literalmente a palavra redentor. Tá? A palavra redentor é justamente aquele que luta a tua causa, aquele que defende a sua causa. Quando você não pode mais lutar, quando você não pode mais se defender, nem defender os seus, nem a sua família, ou seja, Jó declara, eu não tenho força para defender nem a mim mesmo, nem a minha família, nem a minha casa. E se eu não tenho força para defender a mim, a minha família, a minha casa, os meus bens que eu já perdi, se eu não tenho força para defender, o meu Redentor vive. E ele, por fim, há de se levantar em meu favor. E quando ele se levantar em meu favor, eu terei a defesa que preciso. Eu terei a prova de que ele lutará a minha causa, pelo amor de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Mas uma coisa interessante que o autor coloca em evidência para a gente chega à conclusão de fato que isso é uma realidade, é que Jó chegou à decisão de, mesmo estado onde estava, do jeito que estava, ele chegou à conclusão, quando declara que vai para o tribunal e volta de cabeça erguida e inocentada, Jó decidiu por si mesmo ser vitorioso, mesmo estando em um estado de aparente derrota total. Ou seja, ele declararia sua derrota se Deus não defendesse. Ele declararia sua derrota final se Deus não lutasse por ele. Mas à medida que ele acredita que Deus vai lutar por ele, ele não dá o braço a torcer. Ele não perde aquilo que ainda lhe restava. O que, pastor? Dignidade. Oh, meu Deus do céu. Observe que nos dois primeiros ataques frontais do inimigo, Jó perde os bens, Jó perde os filhos, Jó perde a saúde, Jó fica doente, Jó fica miseravelmente calamitoso. Porém, quando os ataques agora vêm de forma verbais, Jó está mantendo a fidelidade, conseguindo manter a sua fidelidade. Satanás pensava que se roubasse a fidelidade de Jó, Jó perderia a sua dignidade. Mas Jó permaneceu firme, intacto, sentiu o peso, sentiu a dor, sentiu o vento, sentiu o terremoto, sentiu a afronta, sentiu medo, mas não afrontou Deus, não se voltou contra Deus, acreditava que Deus ainda poderia ajudá-lo, se levantaria em seu favor, defenderia. Então Jó não entrega os pontos, ele mesmo estando aparentemente derrotado, aparentemente destruído, aparentemente acabado, ele decidiu ser vitorioso quando disse que entraria e sairia inocentado, porque Deus lutaria por ele. Aleluia! Jó decidiu por si mesmo ser vitorioso. Buscou sempre se valer da verdade. Na conduta de desviar-se do mal, temos uma declaração sobre o perigo da sensualidade. Me desviei disto, me afastei disto, para permanecer fiel a Deus. Será que ele vai me deixar agora? Não, vamos lá. Jó reconhece que a tentação só poderia vir por meio de olhar claro. E desse olhar malévolo sobre as donzelas, é desse olhar malévolo sobre as donzelas que ele não se permite pecar. Não se permite pecar. Ok? Muito bem. Quanto à justiça de Deus, ele tinha plena convicção de que Deus pune a quem se volta contra ele. Deus pune, isso é fato. Então, automaticamente, Jó, porém, como um homem pecador, espera que seu pecado apareça, todavia, para ter uma oportunidade de quê? De falar com Deus. E através desta fala, ele cria que seria inocentado. Aí você pergunta por quê? Porque ele declara que a sua redenção estava em Deus. Tá? E que Deus lutaria por ele, como nós já falamos aqui. Isso aqui é extraordinário. Ele cria que seria inocentado. Deixa eu voltar aqui a um tópico. Aqui, sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Jó 31, 37.
ele confia de que será inocentado. Pegou a visão, crente? Pois é isso aí. Chegamos então à conclusão da nossa lição, graças a Deus. Vamos lá. O autor vai dizer que nessa lição a gente viu Jó lembrando de seu passado abençoado, claro, fato, e de como agiu com integridade, com humanidade para com o próximo. Nunca havia de forma injusta agido, nunca. Não cometeu pecado, não agrediu ninguém, não desonrou ninguém, manteve-se íntegro, intacto diante de sua lealdade, não só para com o seu ofício, não só para com sua própria vida, mas principalmente para aquele a quem ele declarou, lembrando nostalgicamente, desde a minha juventude, quando ele entrava na minha tenda, quando ele conversava comigo, quando éramos íntimos. Oh, meu Deus do céu. Calma, Jó. Isso é só uma fase. Ei, calma, Jó. Isso é só uma fase. Tudo que Deus faz tem propósito. Não reclame da luta. Não reclame por você estar passando por isso. Eu não entendo. E quem disse que Deus é para ser entendido? Eu não compreendo. E quem disse que Deus quer ser compreendido toda hora? Ele faz e pronto, acabou. Se fosse para ele ser compreendido a hora que ele quisesse, toda hora, como Noé estava andando numa embarcação sem leme, né? Eu falei isso aqui em uma pregação há algum tempo atrás, tá? E isso aqui é muito lindo, isso aqui. Eu fui pregar numa campanha que o título era Deus, né? E a minha família dentro da arca, uma coisa do gênero. E aí Deus me deu essa mensagem. Quando Deus coloca Noé dentro daquela arca gigantesca, Deus não deu para Noé um leme. Deus não deu para Noé uma bússola. Por quê? Porque Deus estava dizendo para Noé, através daquela embarcação, que a direção daquele barco era dele. E quando não lhe dá uma bússola, ele está dizendo o destino dessa embarcação, sou eu que decido para onde que ela vai e aonde ela vai chegar. Ok? Então, meu querido, Deus seja louvado, Deus te abençoe. Muito obrigado por me ouvir mais uma vez, ok? Fica aqui o apelo, o meu agradecimento também, mais uma vez, à direção da IBD, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, pastor Ricardo. Eu agora fiquei na dúvida, não sei se chama Ricardo Lima ou se chama Ricardo Santo, mas enfim, pastor Ricardo, nosso amigo, abraço, meu amigo, beijo no seu coração. Meu pastor presidente, mais uma vez, obrigado. Ao meu antecessor, obrigado, esperamos que você volte. Deus abençoe a todos, professores, equipe da EBD, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, ok? Passa lá, canal EBD Adelve, deixe o seu like ou dislike, deixe sua inscrição, aliás, seu comentário e faça a sua inscrição. Pastor, gostei do seu, vai lá também, aproveita, deixa lá o seu like, dislike, faça o que você quiser, mas enfim, acompanhe-nos, por favor, ok? Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus, é a minha oração.